Agora eu vou fazer um teste com vocês, por favor façam, ele é real, eu li ele em um livro, então se tu estiver sentado, deitado na cama, vai dar pra fazer, não tem problema. Primeiro, imagina na tua cabeça o pedaço de fruta mais suculento que tu gosta de comer, aquele pedacinho de fruta geladinho, bom de comer. E depois tu imagina um pedaço de carne em um prato, só que crua, recém-tirado do bicho que foi morto lá. Então aquele pedaço de carne suculento, só que puro sangue na tua frente. Agora imagina esses dois, qual vai te dar mais vontade de comer? Qual dos dois? Se for um pedaço de carne crua, pura sangue, eu acho melhor tu não ver esse vídeo. Se for um pedaço de fruta suculenta, fica nesse vídeo que tu vai aproveitar bastante, tá bom? Bom, esse teste que eu fiz, ele me ajudou muito a clarear meus pensamentos sobre o processo de parar de comer carne. Antes da gente falar do processo, que foi o parar de comer carne, quais são os métodos que eu fiz, o que eu me alimento e tudo mais, a gente precisa entrar em um assunto que é um pouquinho mais específico, que são os tipos de vegetariano e quem são as pessoas veganas, tá bom? Então, o primeiro que tem é o ovo lacto-vegetariano. Esse, no caso, sou eu. Eu não como carne, mas como ovos e leite, no caso derivados de leite também. O segundo que existe é o lacto-vegetariano. Então esse, ele não come ovos, não come carne, mas no caso ele toma leite e consome produtos derivados, tá bom? E depois existe o vegetariano estrito. O vegetariano estrito é o que não come carne, não bebe leite e não come ovos. No caso, derivados também não, tá bom? E daí tu me perguntar qual a diferença do vegano e vegetariano estrito. O vegano, ele é mais um método de vida. Ele não é só deixar de comer carne, processados e derivados do leite e dos ovos. Ele também é um método de vida. Então, ele não toma remédio que foi testado em animal, ele não consome produtos de marcas que fazem testes em animais, ele não consome produtos que são testados em animais por qualquer tipo de marca, não importa se a marca ela tá fazendo um produto específico vegano. Ele não vai consumir aquela marca porque aquela marca ela faz testes em animais e em outros produtos, entendeu? Eles têm uma filosofia que é diferente de não só se alimentar de carne. Eles têm uma filosofia de não financiar empresas que usam os animais para fazer testes, para fazer alimentos e outros processos assim. Então, depois de explicar um pouco isso, a gente começa a falar sobre o meu processo de deixar de comer carne. Lembrando que antes, um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu era uma pessoa que comia muita carne, muita carne mesmo. Tipo, no churrasco fazia, era só carne, eu não comia mais nada, então eu ia lá, assava a carne e comia essa carne. E até hoje minha família não acredita que eu parei de comer carne, então é uma coisa possível, não é impossível, tá bom? Só que tira um pouco a gente da zona de conforto, porque tu vai ter que estar substituindo aquela carne por outros produtos, outros alimentos que não envolvem a carne. Então, como eu parei de comer carne? Eu comecei a me aprofundar nesse assunto de vegetarianismo e de problemas ambientais, o que causavam os problemas ambientais, quando eu estava estudando no cursinho. Eu comecei no cursinho e aí eu comecei a me aprofundar nas matérias de geografia e tudo mais. Eu sempre gostei de problemas ambientais, de cuidar do meio ambiente, porque eu gostava muito de geografia no ensino médio e no ensino fundamental. Tinha ótimas professoras que me fizeram me apaixonar bastante por essa matéria. No ensino médio, eu fiz projeto de seminário, tentando influenciar meus amigos a economizar água no chuveiro, na descarga, não jogando água no quintal e essas coisas assim. E eu até fiz um projeto de seminário sobre a dessalinização da água do mar. Então, tipo, eu tava muito focado naquilo, sabe? Eu queria mudar um pouco o mundo. Comecei a perceber que o que eu tava fazendo não era o suficiente, era muito pouco. Porque tinha coisas muito maiores a fazer. Então eu descobri os problemas ambientais voltados na estrutura de consumo de carne. Então hoje a pecuária ela é um dos problemas ambientais que mais causam danos ao mundo. São desde o efeito estufa, desmatamento, a extinção de animais, a má distribuição de terras, a desigualdade social aumentada muito pela pecuária. E depois eu vou explicar tudo isso, tá bom? Bom, e nesse processo de procura dos problemas gerados em volta da estrutura do consumo de carne, eu descobri um documentário e um vídeo no YouTube sobre uma pessoa que estava falando sobre parar de comer carne, e esse documentário foi uma inspiração. O documentário é esse aqui que eu vou deixar embaixo, Conspiracy, alguma coisa assim. Esse documentário ele tem como diretor executivo o Leonardo DiCaprio. Ele é um documentário que ele revela muitas e muitas verdades sobre
operações, sobre ONGs, sobre entidades que defendem os animais, mas não falam do consumo de carne como um dos principais causadores de problema. Tanto que esse documentário, ele foi quase barrado pelo governo dos Estados Unidos para não ser divulgado. Foi cortado vários financiamentos que ele tinha, apoio também de entidades, e no fim ele ficou sem grana para poder produzir esse documentário. Então Leonardo DiCaprio foi lá e patrocinou esse filme, deu grana dele para poder terminar o filme, o documentário no caso, e virou diretor executivo do filme. Ele ajudou no processo de criação. E o Leonardo DiCaprio, ele também é um dos principais ativistas hoje no mundo em defesa do meio ambiente, em defesa dos animais, tá? O que fala esse documentário? Esse documentário ele não é aquele que mostra os animais sendo mortos e tudo mais, degolados, pra pegar e causar um trauma na tua cabeça. Eu acho que esse é um dos principais erros que a gente usa para fazer as pessoas virarem vegetarianas ou parar de consumir carne. Esse documentário revela muitas verdades das entidades ambientais que existem no mundo, que são tipo Greenpeace e outras que protegem os animais, mas o que mais conhecido é o Greenpeace, tá bom? Então, eles são financiados por várias empresas para proteger os animais, só que eles são proibidos de falar sobre a pecuária e o consumo de carne como um dos principais causadores dos problemas que existem no mundo. Então, no caso, eles instigam a gente a acreditar que poluição, o efeito estufa é causado pela liberação do gás carbônico de indústrias, de carros, de queimadas e todo esse processo. E além disso, ele mostra também onde os animais são mais afetados no mundo. Desde o mar, que existe a pesca ilegal, a pesca desenfreada, que está fazendo desaparecer vários animais, desde o consumo de carne nos Estados Unidos abusivo, a falta de recursos naturais. Esse documentário ele fala de toda a estrutura que foi gerada no mundo para as pessoas serem induzidas a consumir carne sem pensar nos problemas que estão causando. Então esse documentário ele é muito bom, para mim foi o estopim que fez eu parar mesmo de comer carne, então eu indico para todo mundo que está pensando em parar de comer carne, olhar esse documentário para te ver a dimensão do problema que a gente está causando hoje no mundo, a dimensão do problema que está fazendo animais sumirem, o efeito estufa aumentar, o consumo de água ser muito abusivo e a gente não se ligar, achar que é a descarga que a gente puxa errado, que é o chuveiro um tempo a mais que a gente está lá. Então depois de olhar esse documentário, eu fui conversar com pessoas que já tinham parado de comer carne para ver os motivos delas. Porque quando a gente não tá muito dentro desse assunto, a gente olha uma pessoa vegetariana e pensa: ai meu Deus, parei de comer carne por causa dos animais. E isso é uma das coisas que mais irrita a pessoa que não come carne, porque não é só por causa dos animais, existe toda uma filosofia, toda uma estrutura que a gente não quer mais pro nosso planeta, porque está consumindo todas as coisas de uma forma que a gente não precisa. Então depois de conversar com meus amigos que já não comiam carne, eu tinha que falar pra minha família que eu ia parar de comer carne. E esse é um dos processos mais complicados que existem, cara, porque eles não sabem quase nada sobre essa teoria da estrutura do consumo de carne, sobre os problemas ambientais e todos esses processos que a gente hoje tem noção por meio da internet e estudando, no caso no colégio. Então eles não estão por dentro desse assunto, daí tu vai falar: eu vou parar de comer carne por causa da poluição, da destruição do meio ambiente, do desmatamento, do consumo de água desenfreada. E eles vão olhar pra minha cara e vão ficar tipo: tá, e o que isso tem a ver com a carne? Foi mais ou menos assim, tá ligado? Então vai pensando assim, vai ser complicado de falar, mas eu vou falar. No fim, até hoje eles não sabem porque eu parei de comer carne, mas eles respeitam minha opinião e não ficam assim: come uma carnezinha, não sei o quê. De vez em quando eles brincam: o que você tá perdendo? Depois de eu ter feito toda essa base, de saber por que eu ia parar de comer carne, de avisar minha família que eu ia parar de comer carne, eu tinha que começar de algum jeito, né? Então, eu não queria começar de uma forma que meu corpo sentisse aquele processo na hora, sabe, de um dia pro outro. Queria começar aos poucos, porque aos poucos eu sabia que eu ia conseguir manter esse processo. Se eu parasse de uma hora para outra, a chance de eu ter uma recaída e voltar a comer carne era muito grande. Então, como funcionou? Eu fiz o processo mais ou menos 3 a 4 semanas. Na primeira semana, eu parei de comer carne vermelha. Então, eu fiquei comendo só carne de frango e carne de peixe. A de peixe que eu digo é sardinha, atum, essas coisas assim, só enlatado, bem dizer. Depois eu parei de comer a carne de frango, fiquei depois só no peixe. E depois na última semana eu já tava enjoado de comer peixe, não aguentava mais comer peixe. Daí eu parei mesmo de comer qualquer tipo de carne. Só que uma coisa muito importante nesse processo de estar limpando o teu corpo é que quando tu tá parando de comer carne, tu
tu tem que substituir a carne por um outro alimento, pra te ir forçando o teu corpo a se acostumar com esse processo, entendeu? Então, eu parei de comer carne vermelha na primeira semana, eu fui lá e coloquei brócolis, comecei a comer mais ovos, comecei a comer mais salada, legumes. Depois eu parei de comer frango e comecei a comer mais ainda e ficar, mesclando bastante a forma que eu ia comer, sabe? Porque quando tu tá parando de comer carne, te dá mais fome, então tu tem que ter um planejamento alimentar. Eu comia de manhã alguma coisa mais leve, de meio-dia eu comia uma coisa um pouquinho mais pesada, comia mais também, comia mais salada, mais legumes, mais verduras. À tarde eu já comia mais alguma coisa e de noite também. Chegou uma certa época que eu tava fazendo quase 7 refeições por dia. E o mais curioso, cara, é porque eu não engordei, eu perdi peso. Eu comia de 3 em 3 horas, comia muito bem, meu corpo melhorou muito, meu sono melhorou, eu parei de ter espinha, comecei a ter mais disposição, me levantava mais cedo, melhora muita coisa na tua vida. Tu fica um mês sem comer carne e tu vai ver a diferença que vai dar no teu corpo. Tu se sente mais leve, tu vai muito mais vezes no banheiro, isso é certo que tu vai ir. E depois de todo esse processo, que foi parar de comer carne, eu comecei a me aprofundar mais nesses assuntos, porque sempre vai ter pessoas perguntando por que tu parou de comer carne e vão estar lá te criticando. Elas nem querem saber o motivo, mas elas querem estar lá para te rebater, entendeu? Então, se tu não tiver teus argumentos bem convincentes para te dizer por que tu parou de comer carne, a pessoa vai querer entrar na tua mente e vai querer falar assim: tá, mas por que tu não come tal tipo de carne? Tá, mas tal coisa é matar os animais. Ah, mas tal coisa tá matando os animais também. Vai ficar toda hora te criticando, ela nem quer saber o motivo porque tu parou de comer carne, ela quer só pra te incomodar mesmo. Então, entra bastante nesse assunto, te convence porque tu parou de comer carne e aumenta cada dia esse determinismo pra te nunca mais voltar a comer carne, entendeu? E outra coisa muito importante, se tu não vai ter um planejamento alimentar para fazer a troca de carne por outras verduras, legumes, frutas, pega e vai no nutricionista, tá bom? Porque isso é muito importante. Eu vi várias pessoas tentando parar de comer carne, daí dava 2, 3 semanas, tava lá passando mal, com fraqueza, desmaiando, e daí colocava a culpa no processo de parar de comer carne, mas no caso, é no processo de substituição. Ela não substituiu de forma correta, então o corpo dela logo sentiu o baque, tá? Tem muita gente que me pergunta por que eu parei de comer carne. Eu fiz meio que elenquei na minha cabeça, de forma simples, para explicar para as pessoas, porque se tu ignorar as pessoas querendo te perguntar, vai ter pessoas que vão estar interessadas nesse assunto, e tu ignorando, tu vai estar meio que cortando a chance dela ser uma possível pessoa que pare de comer carne depois no futuro. Se eu não me engano, 14% já da população já não come mais carne no Brasil. Acho que é cerca de 22 ou 23 milhões, se eu não me engano. Então, para esse número continuar crescendo, tu tem que ter em mente que vai ter pessoas que vão estar interessadas no processo de substituição da carne por outro alimento e parar de comer carne. Então tu tem que saber explicar de uma forma correta, didática, para aquela pessoa começar a se interessar nesse assunto. Então, o primeiro motivo que me influenciou a parar de comer carne foi o meio ambiente. Por que o meio ambiente? Porque hoje a pecuária é a que mais polui e ajuda no efeito estufa. No caso, o que sempre passa pra gente na escola é que a poluição acontece pela liberação de gás carbônico da queima de combustíveis fósseis, seja nos carros, seja na indústria e tudo mais. E isso aumenta o efeito estufa. Só que no caso, os gases que são mais poluentes e aumentam o efeito estufa não é o gás carbônico, mas sim o gás metano, que é o gás metano liberado nos peidos das vacas, dos bois, dos gados. Então, a cada liberação de um gás metano equivale a 20 gás carbônico. Então, ele é 20 vezes mais prejudicial para a atmosfera, para o efeito estufa. Ele absorve muito mais calor, tá? Absorve mais a radiação do sol, e esse processo de absorção de calor faz a atmosfera esquentar mais e a gente se sentir mais quente. Outro motivo que foi olhando o documentário que eu descobri que eu não sabia direito é o nome chamado água virtual. O que é água virtual? A água virtual é toda a água utilizada para produzir um produto. No caso, no meu celular foi utilizado água virtual para fazer, só que não tem água nele. Só que para fazer a capinha, para fazer a câmera, para fazer todo esse processo foi utilizado água. Então essa água ela não está sendo cobrada de mim. E esse mesmo processo acontece na carne. Na criação de animais é utilizado muita água. Para te ter noção, 1 kg de carne que é consumido hoje aí na tua casa, na tua família, é gasto 17 mil litros de água para produzir. 17 mil litros. E eu faceiro lá no ensino médio fazendo o projeto de dessalinização da água, dizendo para meus amigos economizar no chuveiro e tudo mais. Todo esse processo, sei lá, eu economizava 10 litros por dia.
E cara, eu parando de comer um pedaço de carne em um dia, eu já tinha economizado mais que todo o meu ensino médio. Então, além da poluição por gases, além do consumo de água, tem também o desmatamento. O desmatamento é uma questão muito importante que está cada vez mais presente e a gente está percebendo cada vez mais isso. A pecuária ela utiliza muita área para criação de gado, ter área para produção de soja e pastagem, que são um dos principais alimentos do gado, que são utilizados para ração. Então isso ajuda muito o desmatamento e é o principal hoje causador do desmatamento no Brasil, desde a Amazônia e em qualquer outro processo de desmatamento que ocorra no Brasil. Vou estar passando os dados para vocês para ver a noção do problema que a gente tem aqui no Brasil, tá? 60% da área aqui no Brasil é de matas nativas. Depois 31% é todo destinado para pecuária. Então 60% é de mata, 31% é para pecuária, 8% da área existente do Brasil é para agricultura e a maior parte das coisas que são plantadas é milho e soja e depois sobra 1% para quem? Pra gente. Então, segundo estatísticas, 80% da população brasileira está toda em 1% do território brasileiro. Então, tu consegue perceber a quantidade de desigualdade na distribuição de terras no Brasil? É muito desigual. Desses 31% de área destinada para pecuária, existem, uns 28% dessas terras que são de latifúndios. São pessoas que têm muita terra. E existem hoje no Brasil pessoas que não têm um terreno para morar e precisam morar em favelas, em lugares que existem perigo de desabamento, que não tem saneamento básico, não tem energia elétrica. Então a desigualdade hoje, ela vem muito por causa da pecuária, entendeu? Se existissem uma distribuição de terras mais iguais no Brasil, uma reforma agrária, ia mudar muita coisa mesmo. E aí tu começa a perceber quem são as pessoas mesmo poderosas no Brasil. Então, as leis ambientais são muito pressionadas por essas pessoas que têm muita terra e muita grana. O governo, ele é muito capacho dessas pessoas que têm muita terra e muita grana também. Então, eles se sentem toda hora pressionados por essas pessoas para estarem fazendo mudanças que beneficiem essas pessoas que têm muita terra. Depois desses motivos ambientais, eu descobri em um livro muito antigo que eu li, que foi o que eu descobri esse teste que eu fiz logo no início do vídeo, sobre escolher entre um pedaço de fruta e um pedaço de carne crua, é que o nosso corpo ele foi adaptado para comer carne durante a nossa história. Antigamente, antes do fogo, a gente não comia carne, a gente comia frutas, verduras, plantas. Depois que a gente descobriu o fogo, a gente teve aquele fogo para poder cozinhar a carne. E ali a gente descobriu que a carne era boa cozida. Então, a partir dali, a gente começou a consumir carne pelo gosto e pela quantidade de energia que ela dava pra gente. Só que o nosso estômago, a nossa flora intestinal, ela não é feita para digerir a carne, ela se adaptou. Então, hoje, se tu vai comer uma fruta, ela demora de meia hora a 1 hora para digerir. Se tu vai ter uma refeição completa, meio no almoço, na janta, só com verduras, com legumes, com frutas, vai demorar de 1 a 2 horas para digerir. E se tu vai comer uma carne, depende da quantidade de carne que tu come e da gordura que ela tem, ela demora de 5 a 8 horas. Então tu se sente muito mais pesado, a tua flora intestinal tem muito menos bactérias para estar digerindo aquela comida. Os principais problemas que tem hoje em saúde, problemas cardiovasculares, problemas de pressão e vários outros problemas que hoje existem estudos que aumentam o risco de ter câncer, ter doenças assim, são por causa da carne. A carne não só foi manipulada, existem vários remédios que são usados nos animais. Então nessa carne tem muito hormônio, tem muita ração que ela é manipulada, transgênica, que pode dar câncer no animal. Tem muito corante que é usado nessa carne para deixar ela mais vermelha, ser conservada mais tempo e não estragar. Então, além de a gente não estar preparado para comer carne, toda essa carne ela não é muito boa para a gente estar comendo, entendeu? Então, esse foi um dos principais motivos também que me fez eu parar de comer carne, que foi a minha saúde. Hoje eu me sinto muito melhor não comendo carne. Quando eu tava parando de comer carne no primeiro mês, eu me senti muito melhor, mais leve. Tudo que eu comia me fazia bem. E fora que eu tirei um peso das costas enorme quando eu parei de comer carne, porque eu tava fazendo uma coisa que ia me beneficiar minha família, outras pessoas que eu nem conhecia, os animais, o meio ambiente. E eu tava me sentindo bem. Isso que era importante, entendeu? Tu se sente bem porque tu tá fazendo uma coisa que te deixa bem, que tu sabe que não tá machucando outra pessoa, que não tá financiando uma coisa que gera mais riqueza para outras pessoas.
e assim por diante. Tipo, pra mim é só benefício, entendeu? Eu não vejo nenhum defeito em ter parado de comer carne. E uma frase que eu vi nesse livro também, que impactou bastante, foi que no final a gente é aquilo que a gente come. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais leve, sou melhor de espírito, melhor de corpo, melhor de pensamento, muito mais evoluída. E parar de comer carne também me ajudou em todos os processos que eu tenho hoje na minha vida. São tudo meio que influência de eu ter parado de comer carne. Lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês seguirem, eu deixei uma caixinha de perguntas pro pessoal colocar umas perguntas sobre como foi o processo de parar de comer carne e tudo mais. Então eu vou estar respondendo agora pra vocês, tá bom? A primeira pergunta é quais alimentos eu uso para substituir a carne. Então eu procuro sempre comer verduras que tem um verde escuro, sabe? Que elas têm mais proteínas. Eu gosto de comer muito ovos, que tem mais proteínas também. Brócolis, couve-flor, legumes eu também gosto de comer bastante. Verdura eu gosto de comer bastante. Frutas, banana eu como bastante. Mamão eu como bastante também. Então sempre toda hora eu tô fazendo alguma coisinha diferente. Eu comia muita salada de fruta no início. Eu fazia uns picadinhos de salada de fruta, botava aveia, botava granola e sempre tava comendo aquilo. Eu acho que a questão é tu ter criatividade pra poder fazer essas coisas, entendeu? Se tu vai parar de comer carne e tu não gosta de cozinhar, tu vai passar um pouquinho de trabalho no início. Mas depois tu vai ver que tu vai ter que te mexer, porque senão tu vai passar fome. Tem uma receita que eu tô fazendo muito ultimamente que é a batata rústica. Então eu corto a batata, coloco azeite na forma, tempero bastante, coloco no forno e depois eu tiro e eu como com o molho que eu fiz, que é muito bom. Então, tipo, tu vai aprendendo a fazer várias receitinhas, sabe? Sempre tem que estar inovando pra te sentir bem quando tu vai comer, porque senão tu enjoa de comer sempre a mesma coisa. Outra pergunta também foi qual foi o principal gatilho pra mim parar de comer carne. Bom, o principal gatilho pra mim sempre foi o cuidado que eu tinha com o meio ambiente. E depois que eu comecei a me aprofundar nesses assuntos, tipo, eu vi que tava na hora de parar de comer carne, porque tudo que eu tava fazendo pra tentar ajudar o meio ambiente não era nada perto de parar de comer carne, entendeu? Tipo, se eu parasse de comer carne, eu ia estar fazendo muito mais do que eu fazia já. E outra coisa que me ajudou muito foi o determinismo, tipo, quando eu avisei meus pais que eu ia parar de comer carne, eles falaram, duvido que eu parar de comer carne. E, eu sou muito orgulhoso, tá ligado? Eles falaram isso, eu fiquei, tipo, agora que eu vou parar de comer carne mesmo. Daí eu parei de comer carne e nunca mais voltei, tá ligado? Hoje faz uns 3 anos e pouco já que eu não como mais carne e eu me sinto muito bem, né? E se tu tem medo de parar de comer carne e te der alguma doença, te der anemia, tu achar que tu vai ficar fraco, vai no nutricionista, se quer fazer de uma forma mais segura, pergunta pra ele como tu pode fazer esse processo de transição, pergunta quais receitas ele vai te dar, qual método alimentar e tudo mais. E sempre fica acompanhando os exames também, tipo, logo no início eu tinha bastante medo disso, então a cada 6 meses eu tava indo lá fazer exame de sangue pra ver se tava tudo certo comigo. Se eu não tava com anemia, se eu não tava com a taxa de ferro no meu sangue muito baixa e tudo mais. E sempre deu muito bem, tipo, tava muito bem, muito melhor do que quando eu tava comendo carne, entendeu? Então sempre tem que estar mesclando a forma de comer, sempre comendo tudo que é coisa. Eu vou deixar um link aqui na descrição com algumas dicas de filmes, documentários sobre vegetarianismo, pessoas que pararam de comer carne, palestras e tudo mais, tá bom? Isso ajuda bastante quando a gente tá atrás de informação e a gente consegue ver uma visão diferente da nossa. Além disso, já se inscreve, deixa o like e fortalece o canal, porque agora ele está em crescimento e isso ajuda demais a distribuir o conteúdo para mais gente, tá bom? Se tu parou de comer carne, deixa aí como foi o processo nos comentários e se tem alguma dica também deixa aí pro pessoal ler. Lá no meu Instagram eu sempre tô colocando minha rotina, como funciona e tudo mais, então também me segue lá para acompanhar meu dia a dia de estudos, como eu me alimento e tudo mais, tá bom? Então até a próxima, valeu, brigadão!